algo que Deus ministrou ao meu coração aqui, né, é a respeito do batismo. E aí eu faço uma pergunta, que muitas pessoas me perguntam, né, já me perguntaram: quem pode ser batizado? Pastor, quem pode ser batizado? E eu quero ler com você aqui o verso 36 do texto de Filipe, do texto de Atos 8. Olha só. Verso 36, depois que Filipe falou de Jesus, depois que o eunuco entendeu aquela palavra que ele estava lendo, o verso 36 diz assim: prosseguindo pela estrada, lembra que Filipe entrou na carruagem junto com ele, não foi? Estava lá dentro da carruagem. Ali, né, numa corrida de carruagem, Filipe foi pregando e ele entendeu a palavra. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Filipe contou a história de Jesus, de como Jesus foi previsto, né, lá no Antigo Testamento, como que ele deixou ensinamentos. Certamente Filipe citou a passagem onde Jesus diz assim: olha, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aí o eunuco falou assim: peraí, tem água ali, ó. O que me impede de ser batizado? O eunuco não era da linhagem de Israel, ele não era da descendência judaica, ele era de outra nação, mas ele creu em Jesus e ele queria ser batizado. Então, irmãos, a resposta de Filipe, né, deixa eu abrir aqui novamente, no verso Atos capítulo 8, verso 36, verso 37, a resposta de Filipe: disse Filipe, você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aí, Filipe, o eunuco deu ordem para parar a carruagem e eles desceram a água e Filipe batizou ali aquele homem. Então, quem pode ser batizado? Aqueles que creem em Jesus. Aqueles que creem em Jesus são os que podem ser batizados. Olha o que está escrito em Marcos capítulo 16, no verso 15 e 16. E disse-lhes, e Jesus disse para eles: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, aqueles que creem em Jesus, esses são os que podem ser batizados. Esse é o principal critério para se batizar alguém. Você crê em Jesus? Eu creio. Então você pode ser batizado. O batismo é o símbolo da nossa fé. Ele simboliza que nós estamos morrendo para o mundo e renascendo em Cristo. Em 1 João capítulo 5, do verso 1 ao verso 4, fala sobre crer em Jesus. Porque às vezes a pessoa fala assim: eu creio, mas e aí? O que ele fez na sua vida? Você abriu mão de algo em prol do evangelho? Porque tem pessoas que só dizem da boca para fora. Mas Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 10, verso 9 e 10, diz que com a boca nós confessamos, mas com o coração nós cremos. Então, não é só falar que crê em Jesus, é crer verdadeiramente nele. E em 1 João capítulo 5, do verso 1 ao verso 4, diz assim, olha: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também ao que dele foi gerado. Então, tem pessoas que talvez, por alguma circunstância, não terão nem a oportunidade de serem batizados. Lembra do ladrão na cruz? Que reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus
estaria indo dali para um reino, e o ladrão disse assim: quando o Senhor estiver no teu reino, lembra de mim? Aquele homem não foi batizado, mas ninguém, nenhum teólogo duvida que ele foi salvo. Então é por causa disso aqui que está escrito, olha, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então, independente de passar pelas águas ou não, quando nós cremos em Jesus, nós já somos nascidos de Deus. Só que a ordem de Jesus é: aqueles que creem deverão ser batizados. Você não deverá ser batizado só se não tiver água, só se você não tiver jeito, se você estiver no seu leito de morte, não tiver jeito mais. Mas aquele que creu em Jesus, que acredita em Jesus, na primeira oportunidade, ele deve se batizar, ele deve descer as águas. Não faça disso um evento, irmãos. Eu tenho um irmão lá da igreja onde eu fazia parte, que ele queria batizar, mas tinha que ser numa água corrente. Não, eu quero batizar, mas tem que ser uma água corrente. Ah, não, eu quero batizar, mas quando eu for em Israel, que eu vou batizar lá no Jordão. Irmão, não tem esse negócio não. Eu batizei uma pessoa num hospital, uma senhora que estava na cama e não tinha condições nenhuma. Eu chamei uma auxiliar de enfermagem, falei: você tem um copo d'água aí? Eu falei: tenho. Joguei na cabeça da senhora e falei: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ela disse que acreditava em Jesus, que cria nele como seu Senhor, como seu Salvador. Agora eu vou exigir que essa mulher saia dali, faça um discipulado, entre para uma célula, vá para um curso, não sei o quê. Não. Filipe falou: o que me impede de ser batizado? Você já me deu uma aula aqui de Bíblia, eu já entendi quem é Jesus. Filipe falou: não, nada impede você não, Vamos entrar na primeira água que eles viram, Filipe foi batizado. Eu não estou querendo banalizar o batismo, não é isso. É um passo muito sério na vida cristã, que deve ser dado assim, com muita responsabilidade, com muita consciência. Mas não crie, assim, não faça disso um bicho de 7 cabeças, não. Tá? Pensando assim: não, aqueles que são batizados não serão os santos escolhidos de Deus, vão ter até uma asinha e uma auréola. Não tem isso não, tá? É uma marca que nós recebemos do nosso compromisso com Jesus. Então, 1 João capítulo 5, do verso 2, fala assim, olha: assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Como é que eu sei que alguém creu em Jesus verdadeiramente, entregou sua vida a Jesus? A pessoa se tornou obediente a Deus. Ela abandonou o pecado, tá? Porque nisto consiste o amor de Deus, obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Tem gente que pensa que os mandamentos de Deus são um castigo para nós. Não, eles não são um castigo. Eles são uma forma de Deus cuidar de nós. Se você olhar à luz da lógica, todo mandamento de Deus ele tem um fundamento lógico, preservando a nossa vida, a nossa saúde, a nossa condição como ser humano. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aqueles que aceitaram a Jesus, que creem em Jesus, eles vencem o mundo. Quando eu falo de mundo, eu falo do sistema maligno que tem regido as coisas nesse século. O mal, o pecado, a concupiscência, a mentira, o engano, a idolatria e tantas outras coisas que têm cegado as pessoas. Mas aquele que é nascido de Deus, aquele que crê em Jesus, este vence o mundo. Então, aqueles que creem em Jesus são os que podem ser batizados. E como conhecer aqueles que creem em Jesus? Observando essas coisas que eu falei aqui. Amém? Ele ama a Deus, ele ama o Pai, ele ama as pessoas, ele obedece aos mandamentos e ele vence o mundo através da fé. Eu quero orar nesse momento, em nome de Jesus. Eu peço que essa palavra, através da sua ajuda, chegue a milhares de pessoas, para que muitas vidas sejam alcançadas e transformadas, porque a palavra de Deus, irmãos, ela tem poder.
Às vezes a gente subestima as pessoas. Às vezes a gente não tem ideia do que a palavra de Deus pode fazer na vida de alguém. A gente olha para uma pessoa e fala assim, ah não, esse aí não tem jeito não. Tem jeito sim, tem jeito sim. E às vezes a gente pensa que as pessoas não entendem, às vezes a gente não quer compartilhar a palavra, porque pensa assim, ah não, ele não vai entender, ele não vai nem dar ouvidos. Quando o Espírito Santo quer alcançar alguém, ele não mede esforços. E ele usa a minha vida e a sua vida. E Filipe é um exemplo disso. Quem diria que um eunuco da Etiópia, alguém que tinha um cargo importante lá, seria alcançado pela palavra de Deus, entenderia a palavra e seria batizado. Mas Filipe foi seguindo a orientação do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo falou ao seu coração, ele pode também falar ao coração da sua esposa, do seu marido, do seu filho. A nossa parte é levar a palavra até essas pessoas. E essa aqui é uma ferramenta para isso. O YouTube, o Facebook, aonde você estiver assistindo essa mensagem, essa é uma ferramenta de Deus para que você evangelize alguém. Amém? Vamos orar no nome de Jesus. E só para frisar aqui, se você ainda não é batizado, se você já aceitou a Jesus, se você creu em Jesus, abandone os seus pecados, entregue a sua vida a Ele verdadeiramente, procure uma igreja e se batize. Ah, pastor, eu batizei quando eu era pequenininho, lá quando eu era um bebê. Você lembra disso? Você sabia o que estava acontecendo ali? O batismo simboliza o arrependimento de pecados. Você se lembra o que estava acontecendo? Então é porque você precisa se batizar verdadeiramente, irmãos. Aquilo sim é uma tradição, é um ritual, mas o batismo é algo que a pessoa faz de forma consciente. Jesus, ele se batizou, sabe quando? Quando ele tinha 30 anos de idade. Jesus não batizou quando era bebezinho, não. Então, eu batizei lá na minha igreja quando eu era um bebê. Faça uma aliança com Deus, um compromisso com Deus e se batize hoje de forma consciente. Procure uma liderança cristã responsável aí próximo a você e peça para se batizar. Faz a mesma pergunta que o eunuco fez para Filipe. O que me impede de ser batizado? Se a pessoa criar muito rodeio, você vai para a palavra. Você fala, olha, eu estou vendo aqui uma história aqui de alguém que creu em Jesus e foi batizado. Eu creio nele também, então eu quero ser batizado. Amém? Vamos orar no nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus pela palavra. Vamos pedir ao Senhor que nos dê uma semana de bênção, de vitória. E vamos orar por aqueles que estão lutando contra a pandemia, contra esse vírus maldito que já ceifou tantas vidas, que já levou tantas pessoas. Amém? Feche seus olhos, curve a sua cabeça e vamos falar com Deus nesse momento. Pai amado e querido, nós somos gratos pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pelo Teu perdão e pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque cada vez que lemos as Escrituras, nós aprendemos mais. Nós crescemos mais na graça e no conhecimento. E através da vida de Filipe, nós entendemos aqui que o Senhor é um Deus que nos guia, que nos direciona através do Espírito Santo, que nos abre o entendimento, que faz com que as nossas escolhas sejam sábias, e nós te louvamos por isso, Senhor. Deus, nós nos dispomos a te obedecer. Ao ouvirmos a tua voz, nós vamos levantar e vamos agir. Assim como Filipe fez, assim como ele não questionou, como ele não esperou, nós também, ao ouvirmos a tua voz, nós nos dispomos a levantar e a agir, porque sabemos que o Senhor tem o controle da nossa vida. Pai, nós nos dispomos, Senhor, a sermos instrumentos do Senhor aqui nessa terra. Nós queremos que a tua palavra alcance muitas vidas através da nossa vida. Que o Evangelho que nos transformou
transforme também aqueles que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus, que as pessoas creiam, que as pessoas acreditem naquilo que está sendo pregado para elas através da nossa vida e que nós possamos pregar o Jesus das Escrituras, não o evangelho somente de bênção, de prosperidade, de riqueza e de vitória, mas o evangelho da cruz, o evangelho do arrependimento, da renúncia, o evangelho da transformação. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, e eu oro para que aqueles que ainda não foram batizados, através dessa mensagem, tenham uma compreensão, né? Que possam se aprofundar mais, né, no entendimento desse tema e que decidam se batizar, porque aquele que crer e for batizado será salvo. Então o nosso desejo é que muitas pessoas creiam e sejam batizadas. Nós oramos, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós bendizemos o teu nome, em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti estenda a tua face e te dê a paz. Que Deus te abençoe, uma excelente semana para você, para sua família e até o nosso próximo culto. Continue acompanhando diariamente as mensagens Minuto com Deus, compartilhe com seus contatos, até que a terra seja cheia da glória, da presença do Senhor. Um grande abraço a todos.